como que a gente cria os modelinhos para agir sobre o mundo? Como a gente faz isso? Como eu falei, o grande lance é que toda decisão está orientada ao futuro, só que esse futuro não existe em si mesmo. Isso significa, na prática, que opções são imaginação. Curioso, né? É um campo que parece todo racionalista, mas uma opção na vida das pessoas que é diferente das opções A, B, C, D e E numa prova. As opções ecológicas, como a gente fala, quer dizer, aquelas que estão lá na vida como a gente a encontra, essas opções, elas quase sempre são imaginárias. A gente imagina e a gente se coloca nesse tempo futuro hipotético, porque ele não é futuro, não existe esse futuro. Ele é um tempo da mente alternativa, um presente alternativo. A gente se coloca no presente alternativo e a partir dele a gente infere o que a gente sente. Então, tem um conceito que eu também ajudei a desenvolver, que é o conceito de viagem mental através do tempo, o mental time travel. Qual que é essa ideia? A gente acha que está plantado no presente, do ponto de vista imaginário. Mas a grande verdade é que nosso tempo mental, ele é flexível, porque o futuro, assim como o passado, é uma narrativa imaginária, é um jogo da imaginação associado a uma atribuição, uma tagzinha que a gente chama de futuro ou passado. Vou provar isso para vocês. Quando a gente pensa sobre alguma coisa que aconteceu na nossa vida no passado, ou seja, isso se chama memória autobiográfica, a gente tem uma atividade neurológica que é idêntica à atividade, ou quase idêntica à atividade que a gente tem quando a gente imagina o futuro. Então, por exemplo, de onde a gente tira os componentes constituintes das opções de futuro em situações de alto grau de liberdade, ou seja, no mundo real? Do passado. E é por isso que alguns impactos, algumas doenças neurológicas e psiquiátricas que afetam a memória de trabalho, elas afetam também a imaginação e a tomada de decisão. Olha como essas três coisas estão conectadas e olha como isso é diferente de tudo que se ensina, por exemplo, num curso de economia. Não quero diminuir a importância, mas assim, a decisão no mundo real é uma coisa que é um pouco diferente do que se fala por aí. Eu, por muito tempo, militei, entre aspas, nessa coisa de construir, né, um arcabouço conceitual para mostrar como as decisões são de verdade na vida das pessoas, do ponto de vista dessas experiências, mas depois eu acabei parando, assim, eu fiz muito isso, uma hora eu fui fazer outra coisa da vida, ou seja, a realização em ato me puxou para um outro lado e eu deixei uma parte dessa pesquisa incompleta. Mas tudo bem, ela avançou legal. Então, só para contar para vocês esse ponto, eu então atribuo essas tagzinhas mentais que eu vou chamar de viagem mental através do tempo e vou chamar essas hipóteses, que são situações representacionais internas, alternativas de presente, de modelos de futuro. E é isso que é decisão, é redução da quantidade de modelos de futuro. E como isso acontece do ponto de vista da experiência do futuro? Olha só, o grande lance, para mim, né, dentro do modelo que eu criei, é o seguinte: a experiência do presente, ela envolve o que eu chamei no ensaio o ensaio em vídeo aqui sobre a consciência de experiência fenomenológica. Ela envolve vários subsistemas fisiológicos informando o nosso corpo e o nosso cérebro, que é uma parte do nosso corpo, sobre como a gente está num determinado momento. Ou seja, são sistemas somatoformes, sistemas de natureza, por exemplo, tensional, variabilidade cardíaca, dilatação pupilar, um monte de coisa, que informa para a gente como a gente está se sentindo, dá essa assinatura neural. A gente se sente de determinada forma em determinado momento. E isso daí faz com que a gente viva um agora. Criar opções do ponto de vista mais profundo significa você abandonar
provisoriamente esse estado de se sentir no tempo presente para você se projetar nos estados hipotéticos do sentir, das opções, ou seja, das construções de futuro que você faz através das suas viagens mentais através do tempo. Essa é a dinâmica. É demais, né? A mente humana é maravilhosa. E quando a gente faz isso, ou seja, a gente sai da gente mesmo, desse tempo presente, para buscar essas opções, a gente é impactado de formas diferentes em função das diferentes opções. Tanto isso é verdade que as pessoas, quando elas estão tensas, nervosas, ansiosas, elas não conseguem tomar boas decisões. Muito da teoria mais tradicional, que hoje em dia está superada, ia na direção de dizer assim, as pessoas não conseguem tomar boas decisões quando elas estão tensas, porque elas decidem com rapidez excessiva. Isso é falso. Quando você mede o tempo, isso é completamente falso. Muito pelo contrário. Uma das grandes tendências da ansiedade é dificultar o processo de redução dessa entropia da mente, ou seja, do número de opções. Não é esse o ponto. O ponto é dificuldade de sair de si mesmo, dessa realidade do tempo presente, para você conseguir de alguma forma se colocar nesses modelos hipotéticos. Como você se sentiria se você fosse na brasa agora e pedisse uma caprese? Como você se sentiria se você fosse no rodízio de japonês e agora chegasse aqui para você aquele lindo temaki, assim, com aquela folha de alga bem crocantezinha? Como você se sentiria se sei lá o quê? São esses processos que você tem que sair do aqui e do agora, coisa que se você está na maior adrena é simplesmente impossível, porque afinal de contas esse é um processo de inibição. Olha que interessante, é inibição, você precisa inibir o eu presente para que as opções de eu futuro surjam na sua realidade fenomênica. Então, é isso que acaba ditando a sua capacidade decisória sensível, a mais sutil. E é interessante que eu lembro que no ensaio sobre a consciência aqui eu falei, o corpo no âmbito da consciência é uma plataforma de processamento. Tá óbvio, olha só na tomada de decisão, eu já falei isso naquele momento pensando que no campo das tomadas de decisão isso se torna óbvio, porque se você está numa mega tensão você toma decisões ruins. E lesões cerebrais específicas que afetam áreas de informação somatoforme da fenomenologia do corpo, como por exemplo lesões no córtex ventromedial, afetam também a capacidade de tomada de decisão, como por exemplo no caso de um famoso paciente, o paciente HM, que teve uma barra atravessada pelo cérebro e pegou o córtex ventromedial, frontal ventromedial, e ele continuava tomando decisões aparentemente boas, exceto que o valor, a atribuição afetiva da decisão era uma porcaria, então as decisões eram muito ruins na prática. Ou seja, a questão do sujeito não era raciocinar, a questão do sujeito era esse sentir que determinada coisa não vai levar para um bom caminho. Quem nunca viu alguém assim? Basta entender qual é a dinâmica do vício. No vício, em última análise, é como se a pessoa não conseguisse fazer uma prospecção de futuro e não conseguisse chegar nesse eu futuro, que é um eu que mostra que o payoff, né, o valor de você tomar essa decisão agora, ir lá e botar mais um dinheiro naquela bet, ou você usar cocaína, ou sei lá o quê, não vai ser, no longo prazo não é positivo, né?